Disse Deus, singular. Disse Elohim. O homem tornou-se como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Gênesis 11, os versículos 6 e 7. Disse Elohim, disse Deus, no singular, disse Deus, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, a história da torre de Babel. Então, um dos nomes para Deus na Bíblia, Elohim, é um nome que só pode ser usado na forma plural. Disse Deus, singular, façamos o homem conforme a nossa imagem. Nossa de quem, queridos? O homem tornou-se como um de nós. Nós quem? Deus estava batendo papo com o anjo. Vinde, desçamos ali, confundamos o que é a sua linguagem. Esse diálogo era feito entre quem, queridos? Entre Deus e os anjos? Obviamente não. Deuteronômio 6, o versículo 4. Deuteronômio 6, 4. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Shema Israel, Adonai Elohim, Errad Adonai. Ouve Israel, o Senhor Deus é o único Deus. Esse é um dos textos prediletos de um grupo de pessoas muito amadas, muito queridas, pessoas sinceras, que creem que Deus é uma única pessoa. Usam esse texto. Agora vejam bem. A palavra aqui, errado, único, não tem a ideia que os antitrinitarianos tentam passar. Na língua hebraica, há duas palavras para determinar o que? Unidade. Errad e Yahid. A palavra errad é usada para o que, queridos? Para uma unidade composta. Ah, pastor, mas você gosta de unidade composta? Vejam, é uma peculiaridade da língua o quê? Hebraica. Quer um exemplo? A palavra saudade, por exemplo, a ideia de saudade é pertinente a todos os povos e línguas. Mas a palavra que expressa saudade só existe em que? Em português. A palavra que expressa saudade, não existe tradução para nenhum outro idioma. Como é que você traduz saudade para o inglês, para o espanhol, para o russo, para o chinês? Não há tradução. Então, em hebraico, a palavra errad, seria echad, mas se pronuncia errad, significa uma unidade composta, e tem que ser mais do que dois. Há uma unidade absoluta, Yahid. Há uma outra palavra, quando são duas pessoas, o dual. E a outra palavra, errad, quando são mais do que duas pessoas. O texto aqui é o seguinte: Shema Israel, Adonai Elohim, Errad Adonai. A palavra errad significa o quê? Uma unidade composta. Vamos ver na Bíblia pelo menos dois textos onde a palavra errad aparece. Gênesis 2, 24. Portanto, o homem, o varão, deixará o quê? O seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á ou se unirá à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Qual a palavra aqui para uma só carne? Hein? Uma só carne. É a palavra errada. São duas pessoas que formam uma unidade composta. Outro texto. Ao decifrar os sonhos de Faraó. O Faraó teve quantos sonhos, queridos? Vocês conhecem a história bíblica? Dois sonhos. Só que José disse que os dois sonhos eram um. Que palavra ele usou? Errado. Eram dois sonhos. Em Gênesis 41, 25, José disse: o sonho de Faraó é um só. Errado. Um só. Eram dois. Mas ele disse que era apenas o quê? Um. Entenderam? A palavra errado significa o quê? Uma unidade composta. Eu poderia colocar dezenas e dezenas de textos bíblicos agora. O tempo não permite. Mas eu recomendo, queridos, que além de acessar a internet, você leia o livro Trindade, da Casa Publicadora Brasileira. Que você leia o livro Nisto Cremos. Que você leia o livro Parousia, ou a revista Parousia. São duas revistas que tratam sobre a Trindade.
E não fique apenas com informações de internet. A internet é muito boa, não é? Pode ser usada para o bem ou para o mal. E cultura de internet muitas vezes é cultura inútil. Então vá a bons comentários bíblicos. Pegue os textos no original, no grego, no hebraico. Eu vou dizer uma coisa com todo respeito, queridos. Com todo respeito. Até comentava com o pastor Calado quando vinha para cá. Se eu mencionaria esse fato ou não. Uma pessoa me deu algumas folhas tentando argumentar contra a Trindade. E tentava explicar algumas coisas em grego e hebraico. Só que nas primeiras três linhas, a pessoa cometeu 3 erros crassos de português. Como é que uma pessoa que não sabe nem escrever português vai me ensinar grego e hebraico? A pessoa que não tem a mínima noção do que estão falando. Simplesmente ouviram de alguém por aí, ou pegaram na internet e escreve como se fossem doutores do assunto. E há um outro ponto importante em relação a esse tema, queridos. Pode parecer meio ofensivo o que eu vou dizer, mas é a pura verdade. E isso vale para qualquer questão. Num treinamento com a liderança da igreja, eu apresentei esse assunto. Vou repetir agora. Algumas poucas pessoas ouviram, agora todos ouvirão. Vocês sabem o que é a doutrina do louco? Eu vou explicar como é que funciona a doutrina do louco. O louco trabalha assim. Certa vez, numa pequena cidade por aí, um camarada totalmente desequilibrado mentalmente foi a uma loja de artigos esportivos e comprou um jogo de arco e flechas. Não esses de plástico, de borrachinha, não, de verdade. E sumiu. Sumiu pela cidade. Quando a cidade soube, quando as pessoas da cidade souberam do que havia acontecido, ficaram furiosas com o dono da loja. Foram falar com o indivíduo. Olha, como é que você vende uma arma, não é? Como é que você vende arco e flechas para um camarada que não tem a mínima noção do que está fazendo? Ou do que pode fazer? O fato é que o louco sumiu. Aí foram procurar o louco, procura, não acha. Depois de muito procurar, entraram no bosque. Bom, de repente o louco está no bosque. Entraram no bosque. Ao entrarem no bosque, qual foi a surpresa que eles tiveram? Eles viram várias árvores com alvos pintados. Em cada alvo, uma flecha bem no meio. Aí pensaram entre si, né? Olha só, fomos injustos com o louco. Olha, ele não erra uma flechada, o camarada é bom mesmo. Nisso, estão andando pelo bosque e encontraram o louco. Aí foram pedir desculpas para ele. Olha, por favor, você nos desculpe. Estávamos preocupados, pensando que você podia ferir alguém, até matar alguém. Mas você é bom mesmo, não erra uma flechada. Você deveria ir para as Olimpíadas, você seria medalhista olímpico, medalhista de ouro, inclusive. Alguém te treinou, alguém te ensinou. Como é que você é tão bom com arco e flecha? Você não erra uma flechada. O louco explicou. Olha, é simples. Como é que você não erra? Ele disse, é simples. Eu solto a flecha primeiro. Depois eu vou lá e pinto o alvo. Eu solto a flecha primeiro. Depois eu vou lá e pinto o alvo. O que acontece com a teologia dos loucos? Isso vale para qualquer assunto bíblico, viu, queridos? A pessoa já tem o ponto de vista formado. Ela já pensa daquela maneira. Você pode mostrar 300 versículos bíblicos que provam o contrário, a pessoa não muda. É por isso que eu não gosto de entrar em debates. Entrei em apenas há poucos meses atrás, daqui a pouco eu vou relatar o resultado do debate. Por que eu não gosto muito de debates? Porque a pessoa simplesmente já tem o ponto de vista formado. Então ela vai até a Bíblia e encontra alguns versículos que aparentemente o quê? Apoiam o seu ponto de vista. Vai achar ou não? Ontem nós falamos sobre o estado do homem na morte. Quantos versículos eu apresentei ontem? 101. Quando os especialistas dizem que no estudo bíblico eu devo apresentar 12 ou 15, no máximo. Apresentei 101. Agora eu pergunto. Eu posso encontrar alguns versículos na Bíblia, até citei alguns ontem, que dão a impressão que a alma é imortal, sim ou não? Eu posso montar um estudo bíblico adulterado, com meia dúzia de versículos que aparentemente dizem que a alma é imortal? Sim.
400 versículos bíblicos mandam guardar a lei e o sábado. Agora, há alguns textos que aparentemente dizem que eu não devo mais guardar o sábado? Sim. Eu posso montar um estudo bíblico, pegando alguns textos fora do contexto, e tentar provar que eu não devo mais guardar o sábado? Sim. Isso vale para qualquer doutrina. Qual deveria ser a reação de uma pessoa sincera? Se o Roberto Mota for uma pessoa sincera, o que o Roberto Mota deveria fazer? Estudar a Bíblia. Para encontrar na Bíblia o que é a verdade. Não partir de um ponto de vista já definido e depois ir para a Bíblia para tentar encontrar versículos que aparentemente defendem meu ponto de vista. Pior ainda,